É simplesmente impossível não associar o SBT a Chaves e vice-versa. Afinal de contas, foi a emissora que trouxe Chaves para o Brasil e manteve no ar por muitos e muitos anos. Mesmo assim, não é raro encontrar em páginas, fóruns, em canais, de forma geral, fãs de todos os tipos criticando a forma que a emissora tratou as séries. Que a culpa é sua, que me compra os sorvetes. E foi pensando nisso que a gente resolveu colocar na balança. Afinal, o SBT fez bem ou mal para as séries? Teve mais acertos ou mais erros? Então se prepare para ser um verdadeiro Pede Mais Um e vem com a gente. Como a gente tem atualizado, sempre que o SBT coloca um episódio novo no ar, ou tira o Chaves do ar, ou coisa assim, a gente falou, cara, exibição de outubro de 2024 pra frente tá bem atualizadinha no canal. Se você perdeu, eu vou deixar uns links aqui no card pra você ver depois. Não faria muito sentido fazer uma análise ampla do jeito que a gente queria fazer, considerando essa parte. Por quê? Vou resumir da seguinte forma desde já. De 2024 para frente, no começo tiveram vários erros, umas coisas meio duvidosas, tiraram Chaves do horário nobre que estava indo bem, escantearam pra caramba o Chapolin, só que do meio do ano passado para frente, um monte de coisa legal aconteceu. Vários episódios perdidos viram a luz do dia, teve um monte de coisa que a gente nem esperava ver, teve dublagem da Herbert Richards, enfim, o SBT, na minha opinião, pelo menos, nessa última leva, mais acertou do que errou. Tem mais coisa pra gente ficar feliz do que triste. Dito isso, a gente pode focar mais na história até o apagão das séries, beleza? E é claro que eu preciso falar o óbvio. A intenção aqui desse tipo de vídeo é fazer uma análise imparcial. Não é sair queimando a SBT, até porque eu adoro a emissora, já trabalhei lá, já falei disso várias vezes, tenho um grande carinho pelas pessoas e pela história da emissora. Por outro lado, também não vou ficar passando pano só por causa disso. A ideia é fazer um vídeo baseado em fatos. E é exatamente baseando apenas em fatos que a gente consegue ver se, afinal de contas, o SBT foi esse santo que muita gente pinta ou esse vilão completo que muita gente também pinta. Que bom que eu sou! Então vamos prezar pelo respeito, pela cabeça fria e começar do início. Em 1984, Chaves e Chapolin são exibidos no Brasil pela primeira vez. O SBT, que na época ainda era TVS, foi o precursor em apresentar essas séries para os brasileiros, ainda que muita gente, dentro da própria TVS, fosse contra a exibição deles. Mesmo assim, Chaves não teria desembarcado no Brasil se não fosse pela confiança de alguns executivos e até do próprio Homem do Baú, que apostou desde o início no que viu. Então a gente pode pontuar que foi um ato de coragem duas vezes. Primeiro, por ir contra a maioria das pessoas, o principal cara que defendeu foi José Salatiel Lage. E segundo ponto, por ter sido a primeira emissora a apostar em Chaves. Vamos lembrar só por um instante que a gente está falando de 1984, faz muito tempo. E a relação do SBT com os mexicanos ainda era muito recente. Nos anos 70, quem fazia essa ponte, na verdade, era a Globo. Em 75, a novela O Bem Amado, que foi produzida pela emissora, ganhou uma exibição da Televisa e até uma dublagem mexicana. É muito louco, né? Porque a gente está tão acostumado a ver produções mexicanas no Brasil dubladas em português que às vezes a gente não sabe que o contrário também existiu. Então, assim, de certo modo, os brasileiros e principalmente os globais tinham um certo respeito lá no México. Respeito e espaço, é claro. Mas o contrário, que é os mexicanos terem espaço dentro do Brasil, que é o mais popular e conhecido hoje em dia, isso demorou a acontecer. Foi preciso Silvio fundar a TVS e mais tarde o SBT, para que tanto as novelas quanto Chaves fossem exibidos por aqui. Até porque a Globo tinha essa presença lá no México, mas Chaves rolar na Globo, a gente sabe que não ia, né? E como sabe? Em uma entrevista à Folha em 2011, o Boni, que durante anos e anos foi o manda-chuva da Globo, foi perguntado: o que você acha de programas como Chaves? Ele respondeu: eu não teria na Globo, mas pensando bem, não acho que os Trapalhões sejam diferentes. Mesmo que isso pareça clichê, mesmo que isso pareça batido, quer você goste do SBT ou não, a verdade é, se não fosse o SBT, nem existiria o Vila do Chaves, porque você não seria fã, eu não seria fã, a gente simplesmente não conheceria o seriado. Ah, Renan, mas aí você tá exagerando? Poderia ter outra emissora que poderia ter comprado Chaves e poderia ter feito sucesso em outro lugar, em outra época.
Poderia, mas aí entra no e se. A gente só conhece Chaves por conta do SBT. Naquele momento, era só o SBT que podia ter feito isso. E quem garante que uma outra emissora não pudesse ter comprado Chaves anos depois e olhar e falar, meio tosco, né? Vamos encostar, sei lá, às 11 da noite no domingo? Vamos colocar no meio da madrugada só para preencher grade? E ninguém teria assistido. A chance é gigantesca. E um outro ponto muito importante para a gente entender o sucesso de Chaves, e até reforça o que eu falei a respeito do SBT, que se não fosse pelo SBT, a gente provavelmente não conheceria o seriado, é que tenta pensar em outra emissora que exibiu um enlatado por tanto tempo. Não tem. Se a gente pega uma produção tipo Pica-Pau, por exemplo, a gente vê que ele teve passagens pela Tupi, pelo SBT, pela Globo e pela Record, um pouco em cada canto. Já o Chaves, não. Por mais que ele estivesse passando, sei lá, no Cartoon Network, no Multishow da vida, seja lá o que for, ele nunca abandonou o SBT. Ou o SBT nunca abandonou o Chaves. Não tem por onde. Mas isso quer dizer que tudo foi às mil maravilhas e que a exibição de Chaves foi perfeita graças ao Silvio. E se não fosse o Silvio e aquela coisa emocionada que uma galera fala do SBT... Não, também não é assim. Vamos começar falando de um ponto muito importante. Logo de cara, as aberturas originais do programa foram para escanteio. E você pode até pensar que, a abertura do SBT é muito mais legal, dá de 10-0, é nostálgica, é bonita, eu amo a abertura do SBT. Sim, mas vamos deixar a memória afetiva de lado só um pouquinho e analisa comigo. Por mais que eu também goste, por mais que isso também tenha sido a minha infância, as aberturas do SBT não acreditavam ninguém. Nem elenco, nem produção, nem roteirista, diretor, nada. Era padrão na época, devo dizer, não era uma coisa muito comum acreditar toda a galera, mas não deixa de ser um ponto baixo. E você vai entender por que eu tô pontuando isso. Isso acarretou num desconhecimento total da galera para saber, afinal de contas, quem fazia aquele programa. E quando a gente pensa no elenco, quando a gente pensa na vida da galera, quem são, os nomes e tudo mais, o elenco tão bom, né? É meio triste, não dá pra dizer que não. Todo mundo ficou meio que apagado e reduzido ao nome dos personagens. E nada além disso. Então a maior parte do público só foi conhecer Ramon Valdez, Carlos Villagrán, Maria Antonieta de las Neves, o próprio Roberto Gomes Bolanhos ao longo dos anos. Foi de forma demorada, principalmente depois que veio a internet. Mas também não posso deixar de falar que o SBT teve outro ponto muito positivo nessa história. Ao longo de décadas e décadas, eles fizeram muitas entrevistas o tempo todo com o elenco do seriado. Isso ninguém pode negar. E o que eu falei a respeito de não aparecer o nome da galera na abertura, o que eu falei a respeito de todo mundo ficar reduzido somente aos nomes dos personagens, impacta nisso. Roberto Gomes Bolanhos, o X-Perito, ficou meio que reduzido a Chaves e somente Chaves e nada além de Chaves. Ele não era mais o X-Perito, o Roberto, ele era o Chaves. Eu tô saindo desse hotel maravilhoso aqui para ir lá para a residência do Chaves, X-Perito, Chavo, enfim. Todo mundo conhece como o nosso querido Chaves. E isso fez com que o público não conhecesse o X-Perito como o grande criador que foi, o cara versátil que foi. Não, ele era só o Chaves e ponto. E no SBT ainda, aproveitando essa coisa de aglutinação, vamos chamar assim, tudo ficou meio reduzido a Chaves e Chapolin como uma coisa só, sendo que Chapolin ficou por muitos e muitos anos fora do ar. E aí o Polegar aparecia de tempos em tempos, às vezes nas férias, às vezes de 2 em 2 anos, às vezes ficava mais de 2 anos sem aparecer. Uma lástima. E aí o SBT colocava Chaves e Chapolin no mesmo horário, muitas vezes. Colocava como uma coisa assim, essa aqui é a faixa para criança. Então a gente tem o desenho tal, e aí logo depois tem Chaves e depois Chapolin. Só que muita criança não gostava de Chapolin por conta do teor mais adulto. E aí dava baixa audiência do Chapolin e falava, bom, tá vendo, o programa é ruim, não dá audiência, vamos tirar. Mas ninguém pensou que ele só estava no lugar errado. Se colocar um zagueiro para jogar no ataque, talvez ele não faça tanto gol. Mas se colocar o zagueiro na zaga, ele vai defender melhor. Faz sentido, né? Mas assim, essa é a leitura que ficou ao longo de muitos e muitos anos. A gente não vai mudar isso. Não agora. E se rolou tudo isso a respeito de Chapolin, que é tão famoso, o que falar dos outros personagens? No final dos anos 90, o SBT comprou o X-Perito, que apresentava sobretudo situações de personagens como Chaveco, Pancada Bonaparte, Dr. Chapatin e Dom Caveira. Diferente dos episódios clássicos de Chaves e Chapolin, que tinham seus 20 minutos mais ou menos, essas histórias tinham o dobro do tempo. Em 2001, essa atração finalmente estreou na tela do SBT com o título Clube do Chaves.
E foi uma estratégia que aqui gera debate. Aqui acho que não tem muito como falar se é bom ou ruim. Eu entendo super a decisão de colocar o nome Chaves. Por quê? Porque esse nome que já tinha sido formado e era um nome muito forte. Por outro lado, Chaves aparecia pouco, estava mais velho, o elenco já não era mais o mesmo, já estava longe daqueles tempos áureos. E detalhe, passava tudo meio que junto, né? Uma hora tinha Chaves rolando normal, daqui a pouco tinha o Clube do Chaves, era um choque para quem estava assistindo. E por mais que muitos fãs falem que não, cara, a comparação é inevitável. Até porque a gente está falando de gravações com todo mundo mais velho. Seu Madruga e Kiko já não estão presentes. A dublagem brasileira também não era a mesma, ou pelo menos não era 100% a mesma. Mas o SBT quis que o carro-chefe fosse Chaves, mesmo assim por conta da força do nome. Novamente, entendo, mas aqui o grande carro-chefe na época era o Chaveco, que é muito diferente de Chaves e Chapolin, mas é bom demais. Digam o que digam, tem sempre que responder sim pra todos. Eu tenho que dizer sim pra todos. Exatamente. Minha irmã sempre fez isso e acabou tendo 8 filhos. O Clube do Chaves passava aos sábados à tarde, numa brechinha de meia hora que o SBT encontrou. Então, como os episódios tinham seus 40 minutos, alguns tinham histórias longas que pegavam esses 40 e poucos minutos, outros tinham esquetes de 10, 12 minutos mais ou menos. O que o SBT fez, com meia horinha, focou só nos esquetes curtos. Então as histórias longas, que eram mais charmosas mesmo, acabaram ficando de lado. E o público não correspondeu. Em 2002, o clube saiu da grade e a maioria dos episódios nem foram pro ar na época. Um monte de episódios que foram dublados nem foram exibidos. E diga-se de passagem, não é exatamente uma raridade o SBT comprar episódios, mandar dublar e deixar engavetado. E sinceramente eu não entendo isso. Qual é a vantagem de você gastar dinheiro adquirindo o material, você gastar dinheiro dublando e deixar ele encostado? É prejuízo para todo mundo. Só para você ter uma noção, eu vou pegar números de Chapolin. A série tem 250 episódios. Nos anos 80 e 90, o SBT dublou cerca de uns 150. Não foi tanta coisa não. Ou seja, já começou tirando uns 100 episódios da jogada. Então a gente está falando de 250 episódios que o SBT dublou 150. E sabe quantos eram exibidos ali nos anos 80, 90 e até comecinho dos anos 2000? Pelas nossas contas, 96 episódios. Indo para exemplos mais concretos, o episódio do Louco da Cabana ficou fora do ar no SBT de 85 até 2005. A história da peruca de Sansão passou por coisa parecida, mas no lugar de 20 anos ficou na gaveta por apenas 10, de 96 a 2006. A romântica história de Juleu e Romieta ficou praticamente 18 anos sendo exibida com apenas a primeira parte. A segunda passou só uma vez em 98 e voltou definitivamente em 2008. Na boa, a trajetória do Vermelhinho no SBT é uma bagunça, não dá pra negar. Agora, a organização com Chaves pelo menos foi um pouquinho melhor. Em 92, o SBT retirou da grade dezenas de episódios semelhantes. A mulher de quem? Muita gente já conhece esse esquema, mas para não deixar ninguém boiando, vou explicar rapidamente. O SBT tinha, vamos dizer assim, 3 versões do Velho do Saco. A de 72, a de 75 e a de 78. E numa dessas, o que o SBT fazia? Bom, deu 3 versões da mesma história. Vamos deixar só uma no ar e as outras 2 vão pro vinagre. Geralmente, eles priorizavam a versão mais nova. Por esse motivo, de 92 a 2012, mais ou menos, o SBT manteve os episódios Remédio Duro de Engolir e Seu Madruga Pega no Batente fora da grade. O que é uma pena, porque por mais que a gente saiba que são remakes, que são regravações, que tenha muita coisa similar, a grande maioria dos remakes não são copia e cola. Até tem, mas acredite, é a minoria. As histórias geralmente são diferentes, tem uma diferença de elenco, tem diferença de piada, tem diferença de situações, tem história que na verdade era um episódio só e viraram 2 episódios depois e coisa do tipo. Como resultado dos 240 episódios de Chaves que o SBT tinha com dublagem no arquivo, apenas 150 eram exibidos. E os outros 90... Não, eles não acabaram com a fita, mas só não passava. E numa dessa, muitos episódios que nem eram semelhantes ficaram de fora também.
Histórias como A Festa da Amizade e Os Espíritos Zombeteiros, por exemplo, ficaram 2 décadas sem passar no SBT, sem nenhum motivo aparente. E bom, se eles não exibiam tudo que dublavam, também não iam ficar comprando mais material, sendo que o que eles tinham ali, para eles, já era suficiente, eu posso provar. Em agosto de 95, uma matéria que noticiava a morte do dublador Marcelo Gastaldi dizia o seguinte: a morte do dublador não vai mudar a voz do Chaves, é que todos os episódios do seriado mexicano foram gravados e não existem episódios novos, segundo Paulo Gustavo, chefe da unidade de cinema do SBT. O que ele quer dizer com foram gravados é que todos os episódios disponíveis e existentes de Chaves já tinham sido dublados. E só lembrando, esse daqui é outro Paulo Gustavo, tá? Não é humorista. Mas ainda assim, gente, olha que loucura. Tudo foi dublado, tudo já foi feito, sendo que a gente sabe que tinha muita coisa que nem foi dublada, que foi dublada tantos anos depois, que tem outras dublagens porque o SBT nunca dublou lá atrás. Então fica aquela dúvida, a gente não sabe o que rolou nos bastidores. A galera do SBT simplesmente não sabia desses outros episódios ou eles estavam metendo louco quando falavam um negócio assim? Porque, convenhamos, é estranho a Televisa nunca ter oferecido mais episódios para o SBT exibir, né? É estranho a Televisa não ter olhado e falado: peraí, eu tenho essas outras histórias aqui. Não quero vender. Não, deixa aqui comigo. Vou ficar aqui segurando ela. Daqui uns anos o Multishow vem e compra. Não, é estranho. Não sei o que rolou nos bastidores, mas é estranho. Ainda por cima, será que ninguém do SBT nunca reparou que episódios como o da Branca de Neve e do Alfaiatezinho Valente simplesmente não tinham final? Um terminava com a rainha Má se transformando em bruxa e o outro com um gigante sequestrando a mocinha da história. E o público ficava como? Chupando o dedo. Tão grande ainda chupa o dedo. E aí tem um outro ponto que eu acho muito importante citar, que aqui também é 8 ou 80. Tem gente que ama, tem gente que odeia. As reprises, a exaustão. Muita gente critica o SBT por nunca ter exibido os episódios na ordem, começando por 73 e indo até 79, bonitinho. Mesmo que tivesse uns buracos, né? Episódios que eles não tinham ali no acervo, não tinham dublado e tudo mais. E eu super entendo esse argumento, mas, por outro lado, de tanto ouvir coisas como essa aqui, só para dar um exemplo, Já chegou o disco voador! acabou se tornando uma frase icônica, uma coisa que é referência clara de Chaves em qualquer lugar do país. Até quem nem gosta de Chaves sabe que isso é de Chaves, e a gente tá falando de algo que aparece, se não falar de remakes, em um episódio. Não é um bordão, é uma piada de um episódio. Qual outra produção você conhece com essa força? Se tudo tivesse passado na ordem bonitinho, teria sido só um episódio ali e acabou. Mas da forma como foi, todo mundo conhece, todo mundo lembra, todo mundo fala sobre. O quanto isso não ajudou na popularização de Chaves? Eu acho que tem um papel gigantesco. A gente não vai conseguir medir, não tem como trazer números para isso. Mas eu acho, assim, sinceramente, que isso é muito, mas muito forte. Eu diria assim, de um lado a gente tem uma visão mais respeitosa com a obra, como as coisas aconteceram, bonitinho e tal. Por outro lado, como tudo foi feito, eu acho que tem um papel muito grande na popularização e na capilarização do seriado no país. Caraca, capilarização. Falei bonito, hein? Matsumoto. Então, no final das contas, vem a pergunta: o SBT fez bem ou mal para Chaves e Chapolin? As duas coisas. Teve acertos, teve erros, tem coisa boa, tem coisa ruim, tem um pouco de tudo. E agora eu quero jogar essa batata quente pra você. Eu quero que você comente aí o que você gosta na exibição do SBT, o que você acha que foi ponto positivo, o que você acha que foi ponto negativo, o que você fala: cara, isso pra mim foi incrível, cara, isso pra mim imperdoável. Comenta aí, eu quero saber. Até porque, como já diria Chiquinha, Da discussão nasce a luz. E bom, quando o assunto é discussão em Chaves, é o que não falta, né? A gente até foi atrás para entender bonitinho o que as pessoas falam nas discussões. Muita gente pede parte 2 desse vídeo aqui. Se você quiser ver, a gente vai atrás, hein? Você nem viu a primeira parte? Então tá aqui, ó, na sua mãozinha. É só dar um clique para você ver as cenas de discussões e eu ali lutando para entender o que a galera tava falando. Falhei miseravelmente. E a gente se vê no próximo vídeo dessa mesma hora desse mesmo canal.